Olha, Senhora Ministra, já está a ganhar em popularidade aqui ao Engenheiro Ribós Esteves, que já há aqui muitas pessoas no bate-papo, não sei se conseguem aceder e ir vendo os comentários. Pessoas a convidá-la para ir à Pampilhosa da Serra, que gostam muito de a receber, e ao Engenheiro Ribós Esteves. Julgo eu que este convite, Leonor, também pode ser extensível aqui ao nosso Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. Qual é o prato típico da Pampilhosa da Serra? Leonor, qual é o prato típico da Pampilhosa? Vamos ver se ela responde. Claro que sim, é os três. Estamos os três convidados. Está combinado. Olha, eu tenho que vos dizer que estou muito honrada com este webinar e com a vossa participação. Mas também tenho que admitir que não é surpresa nenhuma, nem para mim, nem para a equipa da Turismo de Centro, nem para o Presidente Pedro Machado, podermos contar convosco neste e em todos os desafios que vos colocamos. E por isso fica aqui o meu agradecimento, que será com certeza repetido no fim, porque realmente é uma grande honra contar aqui com a nossa Ministra e com o nosso Presidente da Câmara Municipal. O Engenheiro Ribós Esteves tem um vastíssimo elenco de presidências que eu vou passar a apresentar, se me permitir depois de fazer aqui uma breve súmula do currículo da Senhora Ministra. Olha, deixa-me, Adriana, dizer que na Pampilhosa há umas filhoses espichadas. É isso, é! Maravilhosas que eu aprendi a fazer com a senhora Presidente junta, uma senhora maravilhosa, e que também levámos o senhor Primeiro-Ministro a fazer. E, portanto... Isso foi quando, Senhora Ministra? Isto foi num Natal já passado, mas em todos os cantinhos do nosso Portugal, os ovos moles de Aveiro, com os quais eu me perco e tenho que pedir para esconder, tudo, não é? Senhora Ministra. Ai, meu Deus, é uma perdição, é uma perdição. Nossa Ministra tem muito bom gosto. Tem muito bom gosto a nossa Ministra. Muito bom gosto, mas sobretudo tenho uma coisa, independentemente dos problemas, tenho sempre apetite, que é uma coisa boa dos portugueses. Não, até ao contrário, nós com mais problemas temos mais apetite. Muito bem, muito bem. Mas a Senhora Ministra não tem problemas, pode comer o que vai entender. Está-me aqui a Leonor a recordar que foi no Inspira Natal de 2017. Exatamente. Muito bem, peço desculpa. Nada, Senhora Ministra, isto é tudo para si e para o Engenheiro Ribal. Eu estou aqui apenas para vos passar a palavra. Queremos é ouvir-vos, não é a mim. Muito bem, muito bem. Então, muito resumidamente, Senhora Ministra, temos connosco a Senhora Ministra, a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, a Professora Ana Abrunhosa é Ministra da Coesão Territorial desde 2019, é licenciada em Economia, mestra em Economia, doutorada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é docente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, foi Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, de maio de 2014 a outubro de 2019, foi Presidente da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro desde maio de 2014, Presidente do Comitê de Investimento do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas desde junho de 2016, ou seja, é vastíssimo o seu currículo, Senhora Ministra. Quanto ao Engenheiro Ribós Esteves, é um dos autarcas com mais experiência e mais reconhecido interpares a nível nacional. É um farol na autarquia, nas autarquias e nos políticos, que servem de exemplo a muitos. É Presidente da Câmara Municipal de Aveiro desde 2013, foi Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, é também Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade da Ria de Aveiro e Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Entre outras funções, ocupa também, há muitos anos, um lugar de destaque na Comissão Executiva da Turismo Centro de Portugal. São pessoas que não precisam de apresentação, e cujos currículos falam por si, mas não nos ficaria bem não fazer esta resenha antes de iniciarmos esta conversa, que pretende exatamente falarmos desta questão que para muitos ainda é um palavrão ou é um chavão, que é isto, a coesão territorial e do crescimento coeso da economia e da sociedade em Portugal e no mundo, porque isto não é uma preocupação apenas nossa, dos portugueses, mas também uma preocupação da Europa, como iremos falar muito mais à frente. Senhora Ministra, na anterior legislatura já tínhamos uma Secretaria de Estado da Valorização do Interior, com o
Dr. João Paulo Catarino. Este novo governo estreia um novo ministério, que é o Ministério da Coesão Territorial, que cá para nós significou muito e foi um passo qualitativo no sentido daquilo que todos almejamos, que é trabalhar políticas sérias para promover a coesão territorial, e é assim mesmo que se chama este Ministério. Senhora Ministra, na sua perspectiva, qual é que é o principal objetivo do projeto de coesão territorial e qual é que é o principal propósito do seu Ministério? Muito bem, muito bom dia a todos, a ex-alunos que aqui encontro, a pessoas amigas de quem sinto muita saudade, ao meu querido Presidente Ribal Esteves, a si Adriana, a felicitar a Turismo do Centro pela iniciativa, sempre, aliás, felicitar a Turismo do Centro pelo exemplo que deu na pandemia, com o seu extraordinário vídeo, já nos habituou a materiais de comunicação maravilhosos, sempre premiados, mas de facto a comunicação é muito importante nestes momentos, num momento que era para nos confinarmos e agora num momento que é para gradualmente e com segurança irmos saindo deste confinamento para retomarmos a atividade económica. Eu ficaria muito feliz se conseguisse fazer no país algumas das realizações que consegui com a equipa extraordinária que tinha na CCDR Centro, na região centro. A coesão territorial não tem só a ver com o interior, tem que dar uma atenção especial ao interior, mas a coesão territorial tem a ver com o desenvolvimento equilibrado de todos os territórios e, nomeadamente, a componente do desenvolvimento urbano hoje é muito importante e depois se reflete também na importância que o turismo tem no city breaks e, portanto, na qualidade de vida que hoje temos que garantir nos centros urbanos, nas pequenas e médias cidades, até porque a coesão está mais do que demonstrado que mesmo nos territórios de baixa densidade ela se alavanca muito naquilo que são os pequenos e médios centros urbanos. Não é por decreto que hoje obrigamos as pessoas a ficar a viver ou a trabalhar nas aldeias, temos que de facto dar condições àquelas que fazem essa opção, mas tem a ver a coesão territorial para nós e da maneira como a encaramos, no desenvolvimento equilibrado de todo o território. Portanto, não é um exclusivo do interior, temos que ter uma preocupação um bocadinho especial com o interior, mas também não é numa perspectiva de mão estendida, é numa perspectiva de que o país, se não valorizar este território, como um todo perde e, portanto, não pode ser um discurso do litoral contra o interior, mas precisamente um discurso de que nós temos um potencial enorme no interior por explorar. As pessoas que lá vivem têm exatamente os mesmos direitos em termos de acesso à cultura, ao lazer, aos outros bens públicos. E, portanto, este é um ministério que acaba, comparativamente com a Secretaria de Estado anterior, que acaba por ter instrumentos financeiros e atores com quem pode trabalhar na gestão desses instrumentos financeiros, são os programas operacionais regionais, a começar com as autarquias, com as comunidades intermunicipais, as empresas, as associações, as agências, as entidades de turismo, as direções regionais da cultura, porque a coesão é algo que é muito fácil, penso eu, de explicar, mas que é muito difícil depois de conseguir no terreno, porque ela exige aquilo que nem sempre fazemos com facilidade, que é trabalharmos em rede. E o engenheiro Ribal sabe muito bem do que falo, ele lidera uma comunidade intermunicipal e tem já uma experiência de trabalho em conjunto, como muitas das vezes é difícil, em prol de um bem coletivo ou conjunto, muitas das vezes não estarmos a defender aquilo que são os nossos objetivos individuais e perceber que, trabalhando em rede e defendendo objetivos conjuntos, muitas das vezes esses objetivos individuais até se atingem muito mais rapidamente e de forma mais eficiente. É um caminho longo, não é pelo facto de haver um Ministério da Coesão que vamos deixar de ter, infelizmente, desigualdades, mas temos os meios, temos os instrumentos, temos a visão, temos a vontade e, mais importante, temos os atores no terreno também muito sensíveis e cada vez mais sensibilizados para esta realidade. Mas queria aqui dizer que neste contexto,
quando eu penso no interior, sendo o turismo muito importante, porque é uma alavanca até para outras atividades económicas, muito, muito importante, eu penso no interior com um enorme potencial para serviços tecnológicos, para hoje com a perspectiva do digital e do teletrabalho, é um território muito atrativo para as pessoas exercerem atividades a partir de lá para o mundo e, portanto, como nota introdutória, deixaria aqui esta primeira mensagem. Muito obrigada, Sra. Ministra. Sra. Presidente, enquanto assente na sua experiência, uma vasta experiência de longos anos enquanto autarca, e sendo também vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sendo um representante do litoral e estando aqui a contrapor ao interior do país, dado que a Sra. Ministra diz, e muito bem, que a questão da coesão não deve ser vista apenas numa perspectiva do interior do país, mas também do litoral. Que políticas é que faltam? Que sugestões é que daria aqui à nossa Ministra em termos... Ela já vai tomar nota. Já estou preparada. Em termos porque todas as experiências são muito válidas, não é, Sra. Ministra? Que políticas é que acha que seriam importantes? Eu tenho o privilégio de, sempre que preciso de pedir um conselho ao Sr. Presidente, o faço, seja a que hora for do dia. E eu faço isso, não é, Presidente? Exatamente, muito bom dia, muito bom dia a todos. Não partidos, não é, Presidente? E é por isso que fizemos o que fizemos na nossa região centro. Eu sinto-me aqui um bocadinho a mais, eu se calhar então vou sair. Nem pensar nisso, Adriana. Bom, muito bom dia a todos, um beijinho muito especial à nossa Ministra, à minha querida Ministra, Ana Abrunhosa, beijinho à Adriana e obviamente um beijo, um abraço a todos os participantes nesta nossa conversa. Querendo eu dizer uma coisa, das pessoas da minha vida com quem tenho trabalhado com um índice de gosto mais alto, de eficiência muito alto, está a professora Ana Abrunhosa. Desde o tempo em que a comecei a conhecer, a trabalharmos, ela como gestora do Programa Operacional Regional e o competente de Câmara, e pronto, e depois, na sua passagem para a liderança da Comissão de Comissões de Desenvolvimento Regional, e agora, neste seu exercício mais recente de Ministra. E fazemos uma coisa um com o outro há muito tempo, que é um exercício que eu acho que é muito importante fazermos todos. E com o Covid, julgo que uma das muitas lições que ele nos veio dar é essa. É sabermos que as perspectivas que partilhamos uns com os outros, os conselhos que damos uns aos outros, são muito importantes para desenvolvermos melhor as nossas funções. Que trabalharmos em equipa institucional não é um ato de menor importância de cada um dos membros da equipa, é exatamente um ato de aumentar a importância de cada um dos membros da equipa. E aquela lógica que, de facto, temos que aprender muito mais, porque temos que a praticar muito mais, que somos mais capazes, mais competentes, sendo equipa. É assim que eu trabalho há muitos anos com a professora Ana Abrunhosa e com ganhos muito importantes para a nossa competência como profissionais e para as instituições que temos servido. E é assim que nós temos que fazer a gestão, porque só temos um partido. É o partido de servir a causa pública, que é aquilo que nos motiva. Depois, cada um de nós tem a sua personalidade, tem o seu enquadramento partidário, tem características que são de per si, mas que nunca devem perturbar aquilo que é o serviço à mesma gente, porque a gente que servimos é exatamente a mesma, e o serviço à mesma causa, que é a causa do serviço público, que é exatamente a mesma. E, portanto, eu acho que nós nos temos que focalizar, e uma das aulas que o Covid nos veio dar é essa aula de nos focarmos mais nas pessoas, de nos focarmos mais na soma das capacidades, no aproveitamento dos recursos e de perdermos menos energias com coisas que não interessam nada, que não fazem pessoas felizes, em dar importância a guerras absurdas que não contribuem para a resolução de questões de coesão territorial, de qualidade de vida e, portanto, é neste exercício que eu me encontro nesta conversa e que me tenho encontrado já há uns anos, já não sei quantos são, porque a professora Ana Abrunhosa é muito mais nova do que eu e, portanto, eu depois baralho-me aqui a fazer... Agora, a este nível, só 2 ou 3 ideias em relação à questão que a Adriana colocou. A primeira é que eu ainda hoje acho que esta questão do litoral e do interior é um absurdo lusitano. Um país com 200 km² de largura não pode continuar a gerir este absurdo.
Eu, enfim, estou muito à vontade, eu sou filho de uma mãe de uma aldeia plantada à beira-mar, de Ilhavo, e de um pai de uma pequena aldeia do concelho do Sabugal, encostadinha à fronteira com Espanha, na aldeia onde nasce o rio Coa, uma aldeia chamada Foios. E faço esta ligação da aldeia da minha mãe, Gafanha da Encarnação, agora Vila, à aldeia do meu pai, com facilidade espiritual, em primeiro lugar, e com facilidade rodoviária, não só agora com a nossa autoestrada, mesmo pagando portagem, que é uma das medidas que eu espero que a nossa Ministra consiga acabar com ela, porque não faz sentido pagarmos portagem na autoestrada número 25, e com tantas outras coisas. A primeira questão da abordagem ao território é uma questão espiritual. A segunda é uma questão de conhecimento. A professora Ana Abrunhosa vai poder ser uma boa ministra, mas outra pessoa no lugar dela, que viesse de um percurso mais teórico da universidade, que não soubesse o que é um autarca, uma câmara, que não soubesse o que é gerir problemas graves como ela geriu quando presidiu a CCR, nomeadamente a célebre, enfim, todos nós gostaríamos muito que não tivesse acontecido, desgraça dos incêndios, em que não foi preciso na altura ao governo nomear nenhum Estado de Estado para vir fazer coordenação regional, porque a nossa Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional assumiu essa responsabilidade e fez as pontes com quem foi preciso para o poder local, para o poder central, para os fundos europeus, para se gerir uma operação dificílima e que se geriu, não foi preciso aqui nenhum Estado de Estado armado em governador regional, porque, infelizmente, a pátria não tem ainda as regiões administrativas instituídas. E, portanto, o conhecimento do território para se exercerem funções, nomeadamente num Ministério de Coesão Territorial, é fundamental. E um dos fracassos que fomos tendo em muitos governos de todos os partidos era gente que não conhecia o território. É gente que não sabe o que é uma câmara. É gente que não sabe o que é uma aldeia. É gente que, pelo seu bom percurso de vida, não tem condição para fazer coesão, porque a coesão é de coisas que existem. E para nós fazermos coesão de coisas que existem, há uma questão muito básica. A nossa vida teve que nos dar a conhecer essas coisas que existem. Qual é a lógica de trabalho, de pensamento de um ator tão importante para a coesão quanto é um presidente de junta de freguesia, um presidente de Câmara, um presidente de uma comissão de coordenação regional, um presidente de uma pequena associação empresarial que procura dinamizar operações no Concelho do Sabugal, como no Concelho de Ilhavo de Aveiro, etc. Portanto, este conceito da atitude de cada um de nós perante esta matéria, o conceito de vermos que o país é pequeno demais para abordagens tão parcelares e a experiência de quem tem vida para levar para a governação, para fazer coesão, são exercícios absolutamente básicos para que depois, na materialidade das políticas, as coisas possam acontecer. Deixem-me só dar um último exemplo nesta questão. No município de Aveiro, que eu me honro de presidir, eu tenho problemas sérios de coesão territorial. Aveiro tem 240 km² e tenho pequenas aldeias na zona mais interior, dá-se a coincidência, pequenas aldeias onde já tiveram 200 miúdos dentro de uma escola todos os dias e hoje tenho 15 miúdos. Onde já viveram casais novos com grande fartura e hoje tenho uma dúzia, etc. Onde havia 3 missas ao fim de semana porque era preciso 3 missas para as pessoas irem todas à missa e nesta altura chega uma e sobra 3/4 da igreja para as pessoas estarem na missa, etc. Como é que eu trato esta parcela do território onde as pessoas não querem viver e eu não tenho poder, nem quero ter, obviamente, somos uma democracia, de mandar na vida das pessoas. As pessoas são livres de viverem onde querem. Mas espera aí, eu quero fazer uma obra grande no meu município. Quero fazer uma obra que é um centro interpretativo da terra. A terra no sentido dos métodos tradicionais até aos modernos da construção da habitação, usando a terra como matéria-prima principal. E o outro conceito da terra com as práticas agrícolas das mais ancestrais às de hoje. Esta unidade museológica, que também o vai ser, com um centro interpretativo para explicar aos jovens de hoje o que é uma galinha
uma ovelha e uma vaca, porque a maior parte deles hoje já não têm acesso na constatação direta em relação a esses elementos da natureza e da nossa vida. E onde é que eu vou fazer isto? Tenho aqui sítio em zonas do centro da cidade onde eu posso fazer e que me garantem fluxos turísticos, uma gestão de proximidade em termos da mobilidade, etc. Eu vou fazer esta obra que vai andar em cima de 1 milhão de euros de investimento, exatamente na segunda aldeia mais pequena do nosso município e, curiosamente, mas isso é uma curiosidade, é a segunda que fica mais encostada ao extremo oriental, ao extremo leste, ao extremo, usando a tal expressão, interior do município. E com isso, eu vou passar a levar lá, enfim, talvez 10 mil pessoas no primeiro ano, talvez 50 mil no terceiro ou no quarto, e vou lá pôr um casal a viver dentro, porque vou precisar de um casal a viver para gerir toda aquela operação, e vou induzir emprego, uma loja que aquela unidade vai ter que dá emprego a 4 pessoas, um centro interpretativo que vai dar formação, que dá emprego a mais outras 4, etc. Esta é a nota do Estado que tem que ser investidor, não é só puxar pelos outros e arranjar uns descontos que são importantes e que eu acho que deviam ser bem maiores no IRS ou no IRC, ou seja, ou na portagem que não deve existir na autoestrada X. É o Estado ser investidor da diferenciação. É eu ter que ir ao Sabugal, porque o Sabugal tem lá um investimento do Estado, tem lá uma oferta para mim, cidadão, que eu não a tenho em mais lado nenhum do território e eu quero consumi-la e tenho que ir ao Sabugal consumi-la. E aí não há volta a dar. Ou o Estado dá o exemplo, o governo do país dá o exemplo, ou eu vou ter grande dificuldade. A outra nota, lá iremos seguramente na conversa, é a regionalização assumidamente. É politicamente esta parcela transversal do território, porque acho que hoje não há discussões sobre o desenho das regiões, ele está estabilizado naquilo que são as NUTS 2, e nós temos responsáveis políticos que olham o território de forma igual, desde a costa atlântica até à nossa fronteira com Espanha. Portanto, deixo aqui estas notas só para abrir o apetite. Não, mas disse aí questões muito importantes, muito relevantes, muito importantes aqui para o debate. O foco nas pessoas e o foco de, apesar de sermos um país estreito, chamemos-lhe assim, com pouca distância entre o interior e o litoral, a verdade é que ainda há necessidade de discriminarmos positivamente os territórios que estão mais no interior do país, porque há ainda uma evidente e notória inclinação do país para a costa, para o litoral. Sra. Ministra, e sobre isto, esta evidente inclinação é necessário e leva o Ministério, com certeza, da Coesão Territorial a pensar numa série de medidas de discriminação positiva que instiguem as pessoas a ficarem no interior ou a deslocarem-se para o interior para criarem aí as suas famílias, encontrando as melhores condições, os maiores atrativos e infraestruturas de qualidade, que é o que todos procuramos para o efeito. Que medidas é que gostaria de destacar que já tenham sido aplicadas ou que possa levantar aqui o véu sobre possíveis medidas a curto, médio ou longo prazo para desinclinarmos o país, Sra. Ministra? Olha, eu respondia já aos desafios que o nosso querido Presidente lançou. Eu acho que nós só teremos maior coesão se implementarmos verdadeiramente o princípio da subsidiariedade, e tem a ver com uma coisa que o Sr. Presidente referiu, que é, claro que há uma escala ideal e ela é diferente de problema para problema, mas o conhecimento dos problemas e a proximidade aos problemas, na maior parte das vezes, ajuda-nos a tomar melhores decisões e mais rapidamente. E nós, de facto, em 2017, infelizmente, conseguimos, eu com o apoio todo do Governo, mas consegui, com os atores da região, conseguimos enfrentar uma calamidade, uma catástrofe, porque trabalhámos em conjunto, porque as soluções eram específicas, adaptadas, eram customizadas ao problema. E coesão significa isto, é não ter um fato, é não ter
é fazer um fato à medida do problema. Ou seja, nós temos problemas, quando eu falo de interior, naturalmente há aqui um interior que é económico e social, nós também temos problemas de interioridade no litoral, como o Sr. Presidente acabou de referir. Não é, às vezes as pessoas pensam, não é por haver praia que não há problemas de desenvolvimento, porque isso então era muito interessante. A simples existência de praia garantia o desenvolvimento. Não, não tem condições geográficas. Agora, verdadeiramente tem. Nós não podemos ter... A coesão territorial obriga a maior descentralização e obriga a regiões mais fortes e obriga a que centralizemos mais, obriga, sobretudo, a que entreguemos a nossa política e as nossas decisões a atores que estão no terreno. E, portanto, que o Governo Central abdique e partilhe o poder. Isso não vem mal nenhum ao mundo, como o Presidente já dizia. Isso é o que se faz nas CCDRs, é o que se faz nas comunidades intermunicipais, é a partilha do poder, a partilha das decisões, a codecisão. A codecisão é fundamental. Aquela ideia de que se o Governo Central abdicar de competências vai perder o poder, eu penso que é ao contrário, ficamos todos muito mais fortalecidos. Eu recordo muitas das vezes que, quando estava na CCDR, até para tomar decisões sobre como repartir fundos, nos reuníamos com as comunidades intermunicipais e muitas das vezes, mais do que uma vez, eram elas que decidiam o critério da repartição dos fundos. Portanto, a codecisão é algo que é muito importante para a coesão territorial. Mas isto exige uma nova forma de fazer política, exige que não tenhamos medo de fazer essa partilha de poder. E exige outra coisa, exige que ouçamos as pessoas verdadeiramente e que não façamos apenas o jogo de ouvir, que ouçamos e que adaptemos quer as soluções, quer os instrumentos às realidades territoriais, seja do interior, seja do litoral. Portanto, para mim, coesão territorial significa mais descentralização, significa entregar a decisão a outros atores, que não apenas o Governo Central, significa partilha de poder, significa codecisão, significa autarcas mais fortes, com mais meios, autarquias mais fortes, com mais competências, com mais meios, e significa também regiões mais fortes. Só assim é que nós podemos adaptar as políticas e os instrumentos que estão ao serviço dessas políticas, porque muitas das vezes nós consideramos que os instrumentos são a política. Não, os instrumentos estão ao serviço da política e a política é o caminho que queremos fazer. São as escolhas que fazemos para resolver determinado problema. E são essas escolhas que devem ser partilhadas em conjunto. Isto é, nós temos um problema, há muitas maneiras de resolver o problema, as escolhas que fazemos para resolver esse problema é a política e depois também é muito importante os instrumentos que pomos ao serviço dessas escolhas e desse caminho que resolvemos fazer para resolver os problemas. Isto exige interação, exige partilha, como já referi. Claro que em certos territórios os custos de hoje, a interioridade não se mede pela distância, pelos quilómetros, mede-se pelo tempo que demoramos, não é? Pelo tempo. E hoje, com as tecnologias que temos ao nosso dispor, esse tempo encurta-se muito. E, felizmente, na área da saúde, na área da educação, em muitas áreas, as tecnologias de que dispomos já nos permitem levar os serviços às pessoas sem ter que estar a multiplicar infraestruturas. No entanto, não há de esquecer que o contacto humano continua a ser essencial, não é? Continua a ser vital. Portanto, eu sou uma regionalista convicta, profundamente convicta, até pelas funções que exerci. Eu acho é que há muitas pessoas que, fruto de um debate muito enviesado que existiu no passado, à volta do formato das regiões, com os receios de que isto multiplique os cargos políticos. Há muita gente com dúvidas, mas eu penso que a maior parte das pessoas que têm dúvidas são de Lisboa, porque quem é destes territórios não tem dúvidas de que a regionalização é a melhor solução, se ela for feita neste contexto que admiti.
Verdadeiramente estamos a trabalhar na redução das portagens, onde se insere a A25, mas sobretudo nas portagens do interior. A A25 é o eixo estruturante para o país, não é para a região, é para todo o país. E eu diria que aquele corredor da A25 é estruturante não só na rodovia, mas também na ferrovia. E, portanto, há investimentos que temos que fazer, e eu garanto-vos, se tivéssemos a regionalização, estes investimentos provavelmente estariam feitos há muito mais tempo. E, portanto, quando nós temos alguém que representa a voz dos atores da região, mas que tem uma legitimidade política que não é nomeado, eu acredito que as decisões se tomam muito mais rapidamente. E, portanto, não é por agora estar aqui deste lado do governo que tenho medo de trabalhar com presidentes da CCDRs eleitos. Pelo contrário, porque me habituei no dia-a-dia a fazer a partilha da decisão. Deixem-me dizer-vos que, concordando em princípio que num país tão pequeno é complicado falarmos em interior e em litoral, mas é que verdadeiramente as pessoas de Pampilhosa da Serra sentem que a vida é mais difícil. As pessoas de Bragança, já não digo Bragança, que é uma cidade já bastante desenvolvida, mas as pessoas do Alentejo Profundo sentem que de facto têm uma vida mais difícil. E portanto é nossa obrigação, provavelmente, não, eu não gosto de falar de discriminação, eu gosto de falar de valorização. E nós abrimos, o que é que fizemos de novo? Que no pouco tempo que tivemos para governar antes da pandemia, porque depois a pandemia suspendeu-nos a todos um pouco. Criámos um conjunto de incentivos só para territórios do interior, mas não deixámos de criar os incentivos para o resto do território. O que é que fizemos? Adaptámos um bocadinho mais esses incentivos às condições dos territórios. Por exemplo, pela primeira vez na vida abrimos um aviso de concurso só para os territórios do interior, para as empresas que quisessem fazer projetos de inovação nos territórios do interior. Claro que também tínhamos um aviso aberto para o resto do território, mas assim as empresas... Porquê é que é isto importante? Porque assim as empresas sentem este aviso é para nós. Não vão ser as empresas do litoral que vão levar estas verbas. Este aviso é para nós. E uma surpresa, já estávamos em pandemia, quando fechámos a primeira fase, tivemos uma procura de 112 intenções de projetos de investimento que fazem uma intenção de investimento de mais de 400 milhões de euros. Ou seja, eu acho que mesmo neste contexto difícil, nós somos um povo resiliente, um povo que não desiste. Precisamos de trabalhar muito em conjunto. Nós hoje temos aquilo que são os autarcas de quarta ou quinta geração, como quiserem. São os autarcas que fazem tudo, que fazem escolas, que fazem estradas, que fazem museus, mas que também tornam a sua envolvente muito mais amigável para o investimento, porque sabem que as condições e a qualidade de vida das famílias vêm de bons trabalhos que tenham e que sejam bem remunerados. E, portanto, eu gosto muito de usar o conceito de valorização territorial, políticas adaptadas ao contexto, instrumentos específicos para os territórios e, portanto, dei-vos um exemplo, como poderia dar outros exemplos, por exemplo, avisos específicos. Há entidades que são muito importantes para o desenvolvimento dos territórios. Estou a falar das instituições de ensino superior. São absolutamente vitais. Uma universidade, um politécnico. E quando os diferentes atores do território trabalham em conjunto, nota-se a diferença ao final do tempo. E só dizer-vos que abrimos um aviso para os territórios do interior, para os politécnicos e as universidades desenvolverem projetos com empresas. E o aviso fechou há poucos dias e tivemos uma surpresa muito interessante, ou seja, temos um conjunto de projetos muito interessantes. Isto para dizer que não podemos olhar para o interior como os coitadinhos e os pobrezinhos. No interior há pessoas muito qualificadas, há
os autarcas são tão bons como no resto do país, as associações que representam as empresas também a sabem defender e, portanto, as políticas que temos que ter para o interior não são, têm que ser para alimentar projetos que sejam verdadeiras propostas de valor e não numa perspectiva do coitadinho. Esta aqui eu penso que deve ser a diferença, não pondo nunca o litoral contra o interior, porque nós no litoral também temos problemas de interioridade e temos outros problemas que o interior não tem, não é? Temos outros problemas que os grandes centros urbanos têm, nomeadamente problemas de mobilidade, que são absolutamente determinantes para a competitividade destes territórios, problemas de atratividade. Não podemos ignorar que nós não é por decreto que também obrigamos as empresas a localizarem-se no interior, elas têm que ver vantagem em se localizar no interior. Há certos tipos de atividades económicas que hoje estão a preferir o interior. Hoje o teletrabalho assumiu com a pandemia, mas já no passado assume uma importância extraordinária. Tudo o que é serviços tecnológicos, em que as pessoas precisam de estar em contacto com o ambiente, precisam de estar isoladas. Os territórios do interior são territórios privilegiados até por grandes grupos económicos que já têm uma boa experiência de investimento em Portugal e que agora olham para o interior como fator de atratividade. O que é importante é que depois nós não estejamos num dia a dizer venham para o interior porque o interior é bom e no dia seguinte estejamos a dizer somos uns pobrezinhos, isto é uma miséria e portanto temos que com realismo encarar os problemas destes territórios, mas sempre numa perspectiva de valorização com grande realismo, naturalmente. Obrigada, Sra. Ministra. Sublinhar alguns aspectos que disse e efetivamente concordando consigo também, não sei se o engenheiro... E deixa-me só dizer uma coisa, estou aqui a ver um amigo, nós até conseguimos ter centros náuticos no interior, portanto... O limite é o António José Correia, não é? É o limite que nós temos para valorizar o nosso território está na nossa criatividade, na vontade. E muitas das vezes o Estado só tem que ter uma missão, é não atrapalhar quem é dinâmico, quem tem ideias, porque hoje os nossos autarcas, os nossos atores no território são especialmente dinâmicos e, portanto, até conseguimos ter centros náuticos no interior e eles fazem-nos muita falta, já porque estamos a falar de turismo e, portanto, estava aqui a ver um querido amigo que queria cumprimentando naturalmente todos os que nos estão a ouvir com especial carinho. E o António José Correia, se quiser no final também lhe passamos a palavra para ele devolver o cumprimento. Se ele se mantiver mais um bocadinho. Engenheiro Rival Esteves, para além de todas estas funções que exerce aqui em Portugal, também sabemos que faz parte e é um representante no Comitê das Regiões da União Europeia. Poderia-nos falar um bocadinho sobre qual é que é a visão deste comitê sobre estas questões que a professora Ana Abrunhosa acabou agora de referir? Ou seja, também abordando um bocadinho, eu acho que há aqui várias dúvidas sobre o que é descentralização e o que é regionalização. Há muitos conceitos aqui muito misturados que levam a confusões e que convém desmistificar e pedi aqui a ajuda ao engenheiro José Rival Esteves também desta visão europeísta destas questões e desta coesão territorial. Muito bem, como tu gostas. Deixa-me só dar uma dica, antes de ir à questão que que eu falo nisto há muitos anos, pá, e acho que, sinceramente, não quero ser radical ao ponto de que o mundo pós-Covid tem que ser radicalmente diferente do mundo pré-Covid, mas, de facto, é um momento para nós assentarmos algumas aprendizagens e termos a humildade, nem é a coragem, porque acho que a malta é corajosa, a malta não é humilde para tomar certo tipo de decisões. A minha querida ministra ainda agora estava a dar o exemplo das universidades. Talvez, em termos de estruturas do Estado, talvez o melhor exemplo de presença do Estado nos 4 cantos do país. Para mim, o melhor exemplo. Mas não gosto de pôr isto no singular, porque, enfim, pode haver um outro qualquer também bom. Pronto, um dos, seguramente. Mas vejam o seguinte. Foi algum governo do país que decidiu fazer uma universidade em Aveiro? Foi algum governo do país que decidiu criar um Instituto Politécnico em Bragança? Não. Foram sempre as forças locais que inventaram essas ideias, que lutaram por elas,
que as trabalharam e que conseguiram que elas se concretizassem, obviamente, com o assentimento, o apoio, o investimento do Estado. Mas não foi de Lisboa para Aveiro ou para Castelo Branco, ou seja, lá para onde for, felizmente temos universidades e politécnicos, há quem diga até demais, eu não acho que sejam demais, mas temos-las nos 4 cantos do país. A verdade é que a origem de cada uma dessas unidades foi das forças locais, das lutas locais, que, e muito bem, cada um dos governos, em cada um dos tempos, foi dando, obviamente, o seu apoio, foi investindo, obviamente, houve muito investimento dos orçamentos do Estado, dos fundos comunitários, como é evidente. Aquilo que eu acho hoje é que é preciso uma nova vaga, mas uma vaga à moda de hoje, em que tem que ser o governo, tem que ser os governos a fazer aquilo que quase nunca fizeram. Ou tirando a grande fase, realmente, do tempo do professor Cavaco Silva, a grande fase da infraestruturação do país, da construção brutal que houve nos 4 cantos do país, muito especialmente, damos sempre muita importância à questão das pontes e da rede rodoviária. A verdade é que eu acho que hoje é preciso uma humildade nova para que o governo central do país dê o exemplo às empresas, porque isto de dar muitos estímulos e não dar o exemplo é uma coisa muito complicada. Porque é que eu não me pego e construo? Primeiro tenho logo o investimento da construção, que é um investimento importante. Ele próprio cria dinâmicas num território quando eu estou a fazer uma obra de 10, de 15, de 30 milhões de euros. Porquê é que eu não vou construir a sede do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas para o Sabugal? Ou a Agência Portuguesa do Ambiente, a sua sede, porque é que eu não a vou fazer num dos territórios alentejanos, a Moura, por exemplo? Porque é que eu não vou pegar na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e levá-la para Montalegre? Porquê? Porque os funcionários que estão nestes departamentos são quase todos de Lisboa e gostam muito de viver em Lisboa. Nada contra. Mas assim como eu hoje trabalho em Lisboa, amanhã trabalho em Bruxelas, depois da manhã trabalho em Montalegre. E, portanto, eu acho que esta nova fase deve ter do governo do país o ato exemplar e testemunhal do investimento desta natureza. Não é aquela coisa simbólica que é boa. A política feita de simbolismos também é importante. Os simbolismos são necessários, mas não chegam. Que é pôr uma Secretaria de Estado no sítio A ou no sítio B, ou trazer agora, que houve no tempo do Primeiro-Ministro Santana Lopes, ou trazer agora um Estado de Estado a fazer coordenação regional. São atos simbólicos com importância política, sim, mas não são atos de investimento, não são atos em que o Estado põe de si investimento que dê o exemplo além do discurso e da política para os outros. Mas não, sou eu Estado, sou eu Governo, obviamente, a entidade que governa o Estado. Portanto, eu queria deixar esta nota. E uma outra nota reacionária, porque é pecado falar em Portugal sobre isto. Porque é que os nossos eleitores, tão pouquinhos da Ilha do Pico, elegem deputados à Assembleia Legislativa Regional com um peso unitário bem superior aos da Ilha de São Miguel? Porque é que nos Estados Unidos os Estados com pouca população têm o poder que têm? Porque o peso do voto de cada um dos seus cidadãos pesa mais do que dos Estados com mais gente. Porque é que nós havemos de continuar a diminuir a importância política dos territórios do país que perdem população? E não devemos fazer ao contrário, que é um voto de um cidadão do distrito de Bragança, ou da Guarda, ou de um outro qualquer que vai perdendo população a velocidades intensas. Porque é que o voto deles não vale mais do que o meu aqui, em Aveiro, unitariamente, para elegerem lá mais deputados, para darmos mais importância política aos territórios? Há uma nota, passando agora para a Europa, que eu dou sempre. Nós temos que cuidar da nossa democracia portuguesa e das nossas democracias europeias, ou aquela palavra que eu detesto, vou dizê-la só porque detesto, das democracias ocidentais. Até porque isto para a conversa do interior é uma expressão muito má, né?
Mas voltemos à questão. Nós temos que cuidar das democracias. As democracias vivem um momento complicadíssimo. Porque entramos numa vertigem de populismo muito grave. Entramos numa lógica de tomada de medidas de curto prazo, porque daqui a bocado há uma eleição. E temos ditaduras que o são, e que nós agora até já nem dizemos ditaduras. Portanto, essa frase que eu vou dizer agora vai-me custar coisas dificílimas quando acabar aqui o webinar. Mas temos ditaduras que têm um peso económico no mundo brutal e que nós, democracias, nos inclinamos à sua moda de cumprimentar de mão unida e vénia, porque eles fazem da sua ditadura uma operação económica muito forte, porque conseguem fazer planeamento de investimento de Estado e de afirmação da sua economia no mundo em 2 e 3 décadas, e nós, democratas, estamos com uma dificuldade absurda que temos que resolver com urgência, de não conseguirmos fazer planeamento por períodos superiores a 4 anos. E isto tem que acabar rapidamente. É este um grande desafio que nós, os membros do Comitê das Regiões na Europa, temos lutado por ele. O que é o Comitê das Regiões? A maior parte das pessoas seguramente não sabem. O Comitê das Regiões é um parlamento constituído por eleitos de governos locais, municipais e de governos regionais da Europa. Em regra, nós, os presidentes de Câmara, no Comitê, somos minoria, porque os governos regionais têm mais poder nos 27 países da Europa do que têm os municípios. Todos eles têm municípios, quase todos eles têm regiões, menos Portugal, regiões com gente eleita a fazer a governação, e, portanto, é um parlamento. Somos um pouco menos somos cerca de 350 pessoas, agora ainda não decorei o número por causa da saída dos ingleses, que eram imensos, eram 28, e, portanto, somos um parlamento que emite posições políticas, que dá parecer sobre toda a produção legislativa da União Europeia, seja emitida pelo Parlamento Europeu, pela Comissão ou pelo Conselho, vai aparecer do Comitê das Regiões e, portanto, temos o poder de representarmos esta componente da governação dos Estados mais próxima dos cidadãos. Somos os lutadores mores do reino europeu pela coesão territorial, pelas políticas de coesão, por puxar o fato aos líderes dos governos nacionais para que sejam mais descentralizadores, para que levem o poder de decidir para mais próximo dos cidadãos, para que cuidem melhor daquilo que a Ana Brunhosa estava a dizer há pouco, da tal política que tem que ter uma resposta adequada a cada uma das perguntas que cada território faz, a cada uma das suas necessidades, porque elas são óbvia e naturalmente diversas, e é preciso que haja esta tal boa aplicação do princípio da subsidiariedade para que as políticas, que têm que ter formatos nacionais, obviamente, têm que ter princípios nessa escala, mas quando depois se desmultiplicam para chegarem ao sítio onde interessa, e o sítio onde interessa é onde estão as pessoas, elas possam chegar de forma adequada ao espaço cultural, económico, geográfico de cada um dos cantos, e não de forma adequada, porque se ela chegar de forma adequada, eu, cidadão, vou ser estimulado a sair de lá e a ir para um outro sítio onde a política do meu governo está mais adequada. Portanto, o Comitê das Regiões tem este papel político muito importante, vai lutando pelo seu espaço. O Comitê é uma entidade jovem dentro da União, ele faz um pouco paredes meias em termos políticos com o Comitê Económico e Social, aliás, até partilhamos o mesmo edifício, os dois comitês, são os dois comitês da União Europeia, portanto não são órgãos da União, não são instituição, mas o seu próprio nome é esse comitê. O Económico e Social é onde estão, obviamente, as estruturas que são representantes, as entidades representantes das entidades patronais, dos sindicatos, enfim, desse tipo de movimento mais representativo das atividades, dos setores de atividade. Portanto, estamos muito empenhados nesta fase
no nosso trabalho no comitê. Nós somos 12 portugueses, já agora acabando o conhecimento da matéria, somos 12, a nossa delegação somos 12 portugueses, os nossos 2 presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores, atualmente até o nosso colega presidente do governo regional dos Açores, Vasco Cordeiro, é o atual vice-presidente, primeiro vice-presidente do comitê, e depois na segunda metade do mandato, nós estamos a começar um mandato como toda a União Europeia, na segunda mandato o Vasco Cordeiro vai ser o presidente do Comitê de Regiões pelo acordo entre os 2 principais políticos, o PPE e o Partido Socialista Europeu, e portanto, e depois somos 10 presidentes de Câmara de todo o país, de norte a sul, do litoral e do interior, que compomos a delegação portuguesa. Nesta fase estamos numa luta muito intensa, que na União já vai em quase 3 anos, de pressionarmos, obviamente é um lobby político, institucional, quem tem que decidir, a Comissão e o Conselho, e obviamente o Parlamento Europeu, que nestas matérias é fundamental, o tal quadro financeiro plurianual 2021-2027, que é mais conhecido de nós todos, porque enquadra o quadro de fundos comunitários do próximo quadro, e portanto estamos nesta luta a tentar defender estes princípios da coesão, da descentralização, de uma Europa mais dos cidadãos, e para o ser, as políticas europeias e dos seus Estados-membros têm que se desmultiplicar de forma mais eficiente. E, portanto, deixar estas respostas à questão da Adriana. A verdade é que esta crise, esta pandemia que se instalou do Covid-19 veio a expor muitas fragilidades, nomeadamente no seio da União Europeia. E esta questão é uma questão que coloca a ambos. A polémica instalou, não é, com a questão do primeiro-ministro holandês, que preferiu aquelas declarações subejamente conhecidas por todos e que muito nos indignou, nomeadamente numa posição assumida pelo Sr. Primeiro-Ministro. Mas isto realmente... Gostaria da vossa opinião se a União Europeia, neste conceito europeísta e no trabalho que o Engenheiro Ribal Esteves e também a Sra. Ministra desenvolvem na procura de mais investimento, mais fundos comunitários, nesta gestão dos fundos comunitários que vêm para Portugal, acha que isto é um casamento que é apenas para os bons momentos ou que poderá desembocar aqui em divórcio, a médio e longo prazo? Muito bem. Qual é a vossa opinião? Então, começo eu, e já aproveito para cumprimentar 2 pessoas que me fizeram aqui questões e aproveitar o João Aidos e o Miguel Ventura que me colocaram aqui questões e aproveitar nesta resposta para também responder às questões. Deixe-me também dizer-lhe que tem aqui o Pedro Costa Ferreira a cumprimentar ambos, a dizer que a Sra. Ministra é a sua favorita. Eu adoro. E muito bem. E o Paulo Breme também, a cumprimentar a professora Ana Abrunhosa e o José Ribas Esteves. Muito bem, muito bem. Um abraço a todos, muito bem. Eu estava aqui a tirar notas para... Agora é assim, há bocadinho o que o Sr. Presidente referiu em relação a quem não conhece o território. O problema, muitas das vezes, é um problema de percepção do que temos. Isso acontece muito com o nosso país, dos que pensam que conhecem o nosso país e não conhecem. Há um problema de percepção muito grande, há uma imagem muito desatualizada do que é o nosso país, do que são as nossas instituições, do que são os portugueses. Há uma imagem muito desatualizada, como há uma imagem muito enviesada em Lisboa, por exemplo, do que é o interior. Quando se pensa em fazer certas coisas no interior, é tudo longe e, portanto, é muito... norte, Sra. Ministra. Porque nós temos que olhar esta percepção das gentes fantásticas, das potencialidades e das riquezas que existem no interior, é uma questão de percepção e, portanto, todos temos que ajudar a alterar esta percepção. E, portanto, da Europa em relação ao nosso país é a mesma coisa. Nós nunca é demais fazer um estudo para alterar esta percepção e devo dizer que, por exemplo, vou dar um exemplo. Na Comissão Europeia há os prémios Region Stars. E nós, na região centro, candidatávamos sempre prémios. E só para vos dizer que houve
Ganhámos várias vezes, mas quem ganhou não foi a CCTR, são os promotores dos projetos. Aquilo são júris internacionais e houve um dos anos em que ganhámos, em 6 prémios RegioStar, ganhámos 2. E as pessoas diziam sempre Portugal com o maior espanto. E eu fico muito ofendida sempre, naturalmente, porque isto significa que há uma má percepção do grande valor que temos no nosso país, de uma população educada, qualificada. Isto não quer dizer que não tenhamos problemas para resolver. No nosso país temos também um problema que é, para além de algum centralismo, é na entrega da política. Isto é, há bocadinho o Presidente Aníbal Esteves dizia não faz sentido termos litoral e interior. Pois não, mas faz sentido ter medidas que trabalhem a articulação entre o litoral e o interior. Faz sentido, até porque nós temos muitos atores no terreno, como são os grupos de ação local, os PROVER, que já têm uma prática de trabalhar com as empresas, com as associações que são fundamentais. A área da cultura assume em qualquer momento uma área preponderante, mas é uma área que nestes tempos é uma área fundamental. E aqui deixava também esta nota de que também nessa dimensão o país vai ter que manter os eventos, adaptando-se às novas realidades, mas não abandonemos estas áreas que são áreas muito importantes para todas as atividades do país. E indo para a Europa, eu sou uma europeísta convicta, eu penso que isto não é uma questão de solidariedade. É também, mas é sobretudo uma questão de inteligência e de visão estratégica, encontrarmos uma solução conjunta. Está mais do que provado que o mercado único beneficiou os países mais ricos e está mais do que provado de que se o mercado único deixar de existir, os maiores prejudicados são esses países desenvolvidos. Portanto, isto é uma questão de solidariedade, claro que é, mas é uma questão de visão estratégica, de inteligência e, portanto, o choque é exógeno, o choque é simétrico, não se deveu ao facto da Itália, de Espanha, de Portugal ou de outros países andarem a gastar mal os seus recursos. É um choque simétrico, é exógeno. Agora temos que tratar de que aqueles países que estão a sentir este choque com um impacto muito grande não tenham depois consequências tão assimétricas que ponham em causa a própria União Europeia e o próprio mercado. Porque reparem, se a Alemanha tem capacidade de endividamento e vai estimular as suas empresas, se o resto do mercado não estiver a funcionar, as suas empresas vão exportar para onde? Portanto, o próprio mercado, mesmo o próprio mercado único, a livre circulação de pessoas, que é tão importante em segurança, por exemplo, para o turismo, nós hoje vamos focar-nos muito mais, provavelmente, este verão no turismo interno, mas nós sabemos a importância que a circulação com regras e em segurança tem, e essas regras, essa segurança só podem ser definidas num quadro europeu. E mais, a resolução dos problemas hoje exige recursos tão avultados que é difícil a um país dispor desses recursos. As potencialidades da supercomputação, da digitalização, a importância que a digitalização tem na escola, no turismo, mas todas essas soluções exigem muitas das vezes recursos e projetos que ultrapassam um país. E, portanto, a questão de termos uma solução da União Europeia com uma determinação que há muito não víamos, como agora, da própria Comissão Europeia, uma determinação a enfrentar o Tribunal Constitucional Alemão, a própria Presidente da Comissão Europeia, que é alemã, a questionar o próprio Tribunal Constitucional Alemão, que pôs em causa a legalidade das decisões do Banco Central Europeu, a ter um papel determinante. Isso só nos faz ter esperança. Mas não... Há uma coisa que nós devemos aprender, eu com 50 anos acho que já aprendi ao longo dos anos e penso que todos, mesmo os mais jovens, devem ter isto.
não tenhamos nada por adquirido. Nada por adquirido. Lutemos sempre no quadro das instituições que temos que ter uma união mais forte e mais os apoios para um plano de recuperação para o nosso país, para país como o nosso, não podem representar uma sobrecarga da dívida, têm que ser subsídios, têm que representar um endividamento solidário da própria Comissão Europeia, que é outra maneira, é um nome diferente para os eurobonds, não nos interessa o nome, o que nos interessa é o resultado. E, portanto, este fundo para combatermos a recuperação é urgente, bem como reforçar o próximo quadro comunitário, até porque nós, para aplicar este fundo, precisamos de um quadro legal, que demora anos a montar, e, portanto, já temos o quadro legal dos quadros comunitários, e mais, assegurar que a transição entre quadros comunitários não se sente que é uma transição que se faz naturalmente, porque se há áreas onde ainda, felizmente, temos verbas para executar, há outras áreas onde as verbas já se executaram, e, portanto, para alimentar a retoma, nós temos que ter aqui uma transição rápida, uma transição que quase não se sinta entre quadros comunitários. E já agora dizia aqui outra coisa, é um momento, talvez, aproveitar de pensar que a Europa é muito pouco dedicar à política de coesão 1% da riqueza dos países, é muito pouco. E já agora é também um momento de pensarmos em reforçar os recursos próprios da própria Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia, enquanto player internacional, é muito importante para depois também trazer riqueza para Portugal, para a Espanha e para a Itália. Esta é a minha posição. Obrigada, Sr. Presidente. Quer acrescentar alguma coisa? Comentar? Sim, primeiro, voltando à célebre história lá, a cena do Ministro das Finanças e depois do Primeiro-Ministro holandês, que o nosso Primeiro-Ministro respondeu muito bem, mas há uma nota que os holandeses têm de razão, obviamente depois com aquela sua falta de jeito e de educação, como é lógico, que é um problema dos países do sul da Europa, que também é preciso resolver, e que em Portugal é um problema grave e velho, que é o problema da poupança nos indivíduos e nas famílias e o problema da capitalização das empresas. Nós temos que voltar à prática da poupança, naquilo que respeita aos indivíduos e às famílias, e temos que ativar de uma forma massificada a prática da capitalização das empresas, sejam elas micro, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Porquê? E uma parte daquilo que os holandeses disseram é por causa disto. Nós no Sul não podemos viver de uma forma incoerente, que é quando temos dinheiro, quando há crescimento económico, estouramos com o dinheiro, seja bem ou seja mal. Eles lembram-se daquela outra frase infeliz que nós do Sul estourávamos o dinheiro com mulheres e com bebida, lembram-se desse outro episódio holandês, que é idêntico a este, mas o que é que eles queriam dizer, outra vez com a sua falta de jeito e de educação, que nós não podemos, quando estamos em crescimento económico, o dinheiro que nos sobra, gastamos, muitas vezes com investimentos não ponderados ou com outro tipo de despesas, de bens pessoais, de férias, etc. Portanto, não temos aquele cuidado de aforrar uma parte desse ganho que deve ir para a nossa poupança individual e na nossa empresa devem ir para um fundo de capitalização. Porquê? Porque depois, quando chega uma crise, seja ela financeira, como aquela que começou com a bolha que rebentou em 2008, seja a de 2020 por causa de um vírus, seja uma outra qualquer que nos vai aparecer, ou na nossa vida individual, uma contrariedade, um problema qualquer que nos obriga a uma despesa impensada, nós não podemos estender a mão. E, portanto, o equilíbrio, é este equilíbrio de quando nós ganhamos e temos em crescimento económico, devemos aproveitar, obviamente, para tudo, para crescer, para investir, para passear mais, para comprar um fatinho mais composto, etc. Mas há uma parte desse ganho que deve ficar para capitalizar, para eu guardar, porque a vida, e está tudo provado, às vezes nós, nos tempos modernos, é que nos esquecemos
das boas aprendizagens dos nossos mais velhos. A vida não é sempre a crescer. A vida tem altos e baixos. Nós é que vamos arranjando uma mania e educando os nossos filhos sem o ensino da contrariedade. E então, quando ela surge, aqui del Rei, o que é que nós fazemos? Pumba! Estendemos a mão. E os holandeses, sempre com aquela expressão que eu agora não vou usar porque é muito feia, que nós usamos na Europa, do serviço político que os holandeses prestam sempre aos alemães, e que tem um nome muito feio que nós dizemos na gíria política europeia, mas que eu não vou usar aqui, porque é mesmo muito feia, embora é muito expressiva, a verdade é que depois eles ficam com um bocadinho de razão, ok? E nós temos que resolver isto. Nós temos que nos mentalizar que a gestão das operações económicas, sejam elas individuais ou de uma empresa micro ou grande, tem que ter este princípio nas várias componentes da despesa que nós damos à nossa receita. Há uma delas que tem que ser a chamada despesa guardada, em que eu guardo aquela parte da minha receita para uma despesa que hoje não me passa pela cabeça, mas que me vai surgir precisamente porque a vida é feita de baixo. E esta é uma questão do lado bom desses exemplos absolutamente infelizes lá dos rapazes holandeses. Uma outra questão que eu gostava de dar nota é dos estímulos para que os bons governantes ajudem os maus a tomarem boas decisões. E, portanto, eu faço aqui um estímulo público, além, obviamente, das conversas que vou tendo regularmente, que a Sra. Ministra me dá o privilégio de ter com ela, às vezes para me ouvir, outras vezes para eu ouvir a ela, e muitas vezes para discutirmos ideias e perspectivas, como é evidente, não é? Eu, por exemplo, ela disse e praticou, e está em curso, a tal redução nas portagens. Eu vou continuar a estimular a nossa Ministra para, nomeadamente na A25, passarmos à isenção, ok? Será também um bom exemplo de contributo do Estado para a coesão numa peça da infraestrutura que nos liga à Espanha e à Europa fora, particularmente importante, como sabemos, naquilo que respeita ao transporte das mercadorias, mas também naquilo que respeita à ligação da mobilidade dos cidadãos nos dois sentidos do Atlântico para a Espanha. A outra nota, era esta nota que eu queria enfatizar, pegando numa dica que a Ana referenciou há bocado. Neste momento é preciso pressionar os líderes europeus, e acho aí, sinceramente, com toda a clareza eu digo, que o nosso Primeiro-Ministro tem tido uma atitude de grande qualidade e muito exemplar. Ele próprio, que é um homem que conhece o terreno, foi presidente de Câmara, foi um membro muito destacado do Comitê das Regiões, esteve lá muitos anos e muito por isso aforrou um capital de crédito que obviamente levou para a governação do país no quadro europeu, porque o Comitê das Regiões tem uma importância grande na gestão das instituições europeias e o nosso Primeiro-Ministro António Costa ganhou muito desse crédito no percurso que fez com muita notoriedade dentro do próprio Comitê das Regiões, mas nós temos que conseguir que eles se entendam. E que eles se entendam, os líderes dos 27 Estados-membros, e que tragam para a nossa vida as suas decisões. Porque isto dá cabo da Europa, nós vermos conferências de imprensa, e eu cada vez mais defendo que é preciso fazer menos conferências de imprensa, ok? Hoje fala a Úrsula, amanhã fala o Centeno, dizem todos a mesma coisa, ouvimos os 500 mil milhões para trás e para a frente e nunca mais chegam €1 dos 500 mil milhões à nossa vida. E esta malta que tem que entender que em momentos de crise, em momentos em que é preciso fortalecer a democracia, o discurso dos políticos tem que chegar mais depressa à vida das pessoas. Isto é uma questão capital. O Xi Jinping tem essa vantagem sobre nós. Decide hoje e no dia seguinte está aplicado aos cidadãos. Sejam medidas mais positivas, sejam medidas mais negativas. Nós não queremos isso. Queremos uma democracia. Mas espera aí. Uma coisa é termos uma democracia. Outra coisa é os líderes europeus andarem 2 meses para chegarem a um acordo que tem 500 mil milhões. E agora somos capazes de andar 2 anos, estou a exagerar, até que esses euros cheguem à vida das pessoas. A nossa gente tem que entender que isto é que destrói a Europa.
é a diferença entre aquilo que nós vemos todos os dias na televisão. É que por semana, eu não sei se a média não andará numa conferência de imprensa por dia. E isto é horrível, porque eu depois sou cidadão, ainda estava aqui a ver uma pergunta do Severino de Sousa, dirigida à nossa ministra. Vou responder. Tantas outras, não é? Quando é que isto chega à minha vida? Quando é que eu posso buscar um pouco disto para a minha terra, para a minha empresa? E isto os políticos têm que resolver rapidamente. Nós nesta crise, volta às aprendizagens da crise, tivemos tantas coisas disto em que a conferência de imprensa diária, que é outra coisa que eu combati, continuo a combater, deixem de conferência de imprensa todos os dias, isto é uma coisa, eu já deixei de ouvir, porque aquilo é tétrico, dá-nos cabo da confiança na vida. E agora morreu mais um, e agora morreu mais dois, e agora, isto é uma coisa horrorosa, pelo amor de Deus, não é preciso estatística negativa diária. Mas pronto, siga. A questão é, temos que, voltando aos bons ensinamentos dos antigos, passar mais rapidamente das palavras aos atos. Conseguir que o desenho das políticas chegue ao terreno da vida do território, da vida das pessoas, mais rapidamente. E isto é uma questão capital para a Europa. É por isso que os líderes europeus têm que chegar a um acordo rapidamente, têm que pôr em prática as linhas de crédito, que basicamente são linhas de crédito, ao dispor de quem delas precise, com a referenciação de cotas que está decidida, têm que manter de forma clara o tal prolongamento do atual quadro de fundos comunitários, que tem 3 anos de prolongamento até 2022, portanto inclui, 2023, 21, 22 e 23, e têm que pôr a andar para nós podermos começar a usar em 2021 as verbas do novo quadro de fundos comunitários. E podermos, de facto, termos aqui instrumentos financeiros na nossa mão, não é na conferência de imprensa, é na nossa mão, para que nós possamos continuar um fluxo que tem sido globalmente positivo. Os instrumentos do atual quadro, enfim, e a nossa ministra, obviamente, melhor que qualquer um de nós conhece-os bem, de financiamento das micro coisas, das ideias, o SI2E, tantas coisas no turismo, conhecemos todos tão bem, têm sido instrumentos de grande utilidade para apoiar os eventos, etc. Mas há aqui uma questão. Nós temos que aumentar a dimensão financeira desses fluxos, temos que intensificar a sua vida, eles têm que chegar com uma mangueira maior, porque temos a situação que temos, e portanto este é um exercício que é fundamental e que é capital, e com algumas medidas radicais. Eu defendi há 2 semanas que nós tivéssemos apoios diretos ao emprego, que as microempresas, aliás a TCP, o nosso presidente, o nosso vice-presidente, o nosso vice-presidente da Arespo, o Jorge Loureiro também, temos lutado por isto. Porque é que eu dou 850 milhões de euros ao novo banco e não pego em 2 mil milhões ou 2,5 mil milhões e entrego às nossas micro e pequenas empresas para durante 6 meses terem 1000 euros por posto de trabalho, para segurarem aquele posto de trabalho numa altura em que a loja abriu, mas entra uma pessoa dia sim, dia não, em que o restaurante tem lotação a meio, mas até conseguir recuperar a ocupação plena da lotação a meio, temos daqui semanas e semanas para reganhar a confiança, porque daqui a 6 meses, às tantas, eu já ganhei a confiança. E é melhor eu meter esse dinheiro para segurar essas operações, e daqui a 6 meses elas já estão a andar por si, do que eu daqui a 6 meses gastar muito mais dinheiro com o rendimento social de inserção, com o fundo de desemprego, com todo um conjunto de despesas do mesmo Estado, mas ter destruído emprego, ter destruído operações económicas que obviamente custam muito a montar e que um vírus qualquer as destrói de forma impensada, porque aquilo que estamos a viver nunca tinha passado pela cabeça de nenhum de nós. E portanto, eu julgo que neste momento esta pressão sobre política de cidadãos todos, sobre os nossos líderes europeus, para que estas decisões se tomem no equilíbrio dos poderes, como é evidente, no arranjo, como sempre se fez a Constituição Europeia, às vezes com mais dificuldade, às vezes com menos, é da sua natureza, isso não vai acabar e não pode acabar. A União é diversa. Um português será sempre diferente de um alemão. Há cultura.
Por mais que as políticas sejam iguais, as culturas são profundamente diferentes. Um latino e um anglo-saxónico olham para a vida, sentem a vida, têm objetivos de marca de vida completamente distintos. E nós temos que viver isso como uma riqueza e não como um problema e, obviamente, escolher soluções que façam a gestão deste equilíbrio. Mas agora, e sabemos o quão difícil tem sido construir esse acordo, agora tem que ser. Porque há aqui um inimigo comum que já nos causou um dano gravíssimo e que tem um dano pela frente que nós não fazemos ideia. Se é muito maior, se é pequenino, mas este é talvez o maior problema da nossa vida hoje. É termos um problema que não sabemos a dimensão nem a expressão no futuro. Mas é isso que nos tem que fazer mais unidos e os nossos políticos mais decididos e consequentes. Vai, Sr. Presidente. Eu gostaria apenas, nós estamos a aproximar rapidamente do final deste webinar e eu ainda queria passar a palavra a algumas pessoas que querem colocar questões e abordar algumas questões que estão... Adriana, posso fazer só uma intervenção e nessa intervenção respondi aqui uma série de questões que estão colocadas. Sim. O Sr. Presidente falou há bocadinho de uma coisa muito importante e que se nota quando se chega a Lisboa. É muito diferente dizer fizemos uma medida e ela chegar ao terreno. E quem não entender esta diferença entre ficar satisfeito porque saiu o decreto-lei, porque saiu a portaria, e depois não fazer todo o possível para... E eu a isso chamo a entrega das políticas. E a entrega das políticas exige que trabalhemos com os atores no terreno. Se a política é para as empresas, que trabalhemos com as associações empresariais, com os grupos de ação local, mais que capacitemos essas associações que são agentes de difusão, de conhecimento e de informação e que ajudam as empresas. Portanto, nós só seremos uma sociedade mais democrática e mais forte se as instituições que tivermos no terreno forem mais capacitadas, se trabalharmos mais em conjunto com elas, para que depois, quando desenhamos as políticas, as entreguemos. Isso, portanto, essa entrega da política pública é que nos leva a que depois a medida, ou a bondade da medida, chegue à empresa, chegue ao Sr. António, chegue à Sra. Maria, etc., para quem fizermos a política. E, portanto, há uma distância muito grande entre desenhar o diploma, desenhar uma portaria, desenhar uma medida e ela chegar a quem nós queremos beneficiar. Por exemplo, está aqui o José Alberto Morgado a falar de um problema que é um problema que, no âmbito do programa Adaptar, e é muito importante, eu vou transmitir, já tinha recebido nota disso, as empresas com contabilidade organizadas, as microempresas, não têm acesso ao programa Adaptar. O que é o programa Adaptar? Rapidamente. O programa Adaptar tem duas componentes. Um para as microempresas, e podem receber a fundo perdido 80% do investimento que fazem até ao limite de 5.000 euros para todas as medidas que têm para se adaptar com o problema, para criar confiança, quer nos trabalhadores, quer nos clientes, quer nos fornecedores, etc. E, portanto, há uma medida que é de 50 milhões de euros só para as microempresas, mas as empresas que não têm contabilidade organizada têm o acesso vedado. Temos que dar nota disso. E, portanto, aqui temos que dar nota disso porque esta medida ignora uma realidade, que é uma realidade que a lei permite. Depois temos, por exemplo, essa é uma parte da medida. Depois temos uma medida para as PMEs, em que existe, já envolve verbas do Portugal 2020, ou seja, já envolve fundos europeus, e quem vai aprovar as candidaturas são as CCDs ou o governo. E aqui, a primeira coisa que fizemos foi disparar esta medida para as associações empresariais e agora são candidaturas muito, muito simples e têm chegado um feedback muito bom. Mas isto para dizer que não basta desenhar as políticas, há que as entregar. Para isso temos que trabalhar com as instituições e os atores no terreno, temos que os capacitar, temos que os formar, temos que ajudar a entender o que são as medidas de política pública. É muito importante
como a Carla Ruth diz, que cada vez mais nos municípios ou as associações empresariais temos quem descodifique, faça um mapa dos vários apoios que há para as empresas, que os municípios se preparem quando está em causa um licenciamento a serem ágeis, céleres. O tempo que se perde representa recursos para as empresas. Depois... Senhora Ministra, pedia-lhe apenas que, quando se chega um bocadinho atrás, deixamos de ouvir tão bem. Peço desculpa. Sim, estava a falar da importância dos municípios também se prepararem internamente para apoiar as empresas, até para fazer um mapa, para descodificar os apoios que existem às empresas. Claro que também existem as associações. Eu diria aqui que os municípios têm que trabalhar com as associações para não andarmos todos a fazer o mesmo. Até porque no caso da Aveiro estamos a falar de uma extraordinária associação que funciona quase como uma empresa e, portanto, estou aqui concretamente a falar da AIDA, que faz um trabalho extraordinário, mas temos outras pelo país fora. Nós anunciámos há tempos uma medida que era apoio à mobilidade para o interior, que estava ligada a outra medida, que era apoiar as empresas do interior a contratar pessoas. Esta medida nós estamos ela foi, em termos de legislação, foi ultimada em fevereiro, depois com a pandemia interrompemos. É só para dar nota que temos recebido muitos pedidos e, portanto, tenho aqui uma questão concreta de Severino de Sousa. Quando é que esta medida de apoio à mobilidade para o interior vai para o terreno? Não podemos esquecer que esta medida é complementar com outra, isto é só para as pessoas que vão constituir lá o seu próprio negócio ou trabalhar numa empresa, mas é algo que estamos a ultimar até para lançar na retoma, uma vez que no período de pandemia era impossível lançar esta medida. Cumprimentava também a minha querida amiga Isabel Ferreira do entroncamento, que nos diz para quando o acelerador do investimento público. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Houve um tempo em que se diabolizou o investimento público, mas o investimento público também cria riqueza. As empresas criam riqueza e criam emprego, mas o investimento público cria riqueza. Reparem, o que é que seria de um país sem boas escolas? O que é que seria de um país sem um bom sistema de saúde? O que é que seria de um país sem património cultural, natural? Isso é tudo investimento público e, portanto, nós vamos lançar o acelerador do investimento, que significa aumentar a taxa de financiamento dos projetos para o máximo possível. No caso das escolas, rever os custos padrão, eventualmente, para aumentar o financiamento na área da educação. Há projetos na área da saúde que é muito importante acelerar e, portanto, esse acelerador do investimento também, Isabel, e para todos os que nos estão a ouvir, está previsto para o verão, no âmbito das medidas de retoma, porque o investimento público é por nós considerado investimento também criador de riqueza. E reparem, em muitos territórios, penso que todos estarão e apoiarão este raciocínio, em muitos territórios nós não teremos uma envolvente amigável ao investimento privado se não houver investimento público, correto? Onde é que temos as nossas startups, as empresas de base tecnológica? Temos nas incubadoras. Ora, as incubadoras são feitas por quem? São feitas pelas entidades públicas, são feitas pelas comunidades intermunicipais, pelos parques tecnológicos. Onde é que se implantam as empresas? Nas zonas industriais. Ora, quem é que faz as zonas industriais? São os municípios e, portanto, aqui no que toca à criação de riqueza, o investimento público é muito importante e, portanto, será também uma prioridade, a par, naturalmente, com o investimento, continuando a estimular o investimento privado, é também uma prioridade na retoma. E, no âmbito dos programas operacionais regionais, é uma prioridade que já assumi publicamente e que continuarei a defender com todo o apoio do Primeiro-Ministro e do Governo, naturalmente. Obrigada, Sra. Ministra. Senhor Engenheiro Ribal Esteves, quer dizer alguma coisa sobre esta questão?
Não, já, sim, na mesma onda da sua ministra, vou dar uma nota aqui a uma pergunta da Carla Ruth Carvalho, que me faz uma pergunta que é de uma terra fantástica, que é Nogueira da Regedora, pertence ao município de Santa Maria da Feira, e ela pede ajuda, diz que tem lá umas ideias, mas não encontra interlocutor para o apoio aos empreendedores. Enfim, Santa Maria da Feira pertence à área metropolitana do Porto e à NUT 2 Norte. Enfim, o que eu posso ajudar é fazer-lhe a ponte com o meu colega, com o presidente Emílio Sousa, é fazer essa ponte. Enfim, nós em Aveiro temos mecanismos, temos uma rede de incubadoras, temos uma estrutura que funciona com profissionais permanentemente, com 10 polos e depois um nó central gerido por uma equipa da nossa Universidade de Aveiro, hoje integrando o Parque de Ciência e Inovação, que é o Parque de Ciência e Tecnologia da nossa região de Aveiro, e portanto temos estes instrumentos de fácil acesso, de utilização, e depois os concursos de ideias, enfim, toda depois uma panóplia de operações. Em Santa Maria da Feira, enfim, posso-me informar, mas assim, desde já não sei, portanto, aqui fica a nota à Carla, se ela depois entender que eu posso ser útil a fazer essa ponte. O meu e-mail é aquele e-mail muito simples, presidente@cm-aveiro.pt, e eu posso ajudá-la a fazer essa ponte. Ou então, obviamente, ela poder tomar essa decisão sempre inteligente, por mais que Santa Maria da Feira seja uma terra fantástica, que é, mas enfim, poder vir viver para o município de Aveiro, e aqui já ajudamos na sua ideia empreendedora com os instrumentos que conhecemos, como é evidente. Portanto, era aqui uma questão que eu tinha dirigido a mim e que fica já tratada. Obrigada, Sr. Presidente. Estamos a aproximar do final, eu ainda queria passar a palavra a algumas pessoas que queiram colocar questões. Uma nota final a propósito do turismo. O turismo, isto é comumente conhecido por todas as pessoas, a verdade é que o turismo deu um grande elan à economia nacional nos últimos anos. E se calhar esta é a altura de o reconhecermos e ajudarmos, e também nós individualmente, nós instituições, nós governo, nós câmaras municipais, ajudarmos estas empresas e empresários que estão a viver estes tempos inimagináveis e muito, muito difíceis, que deixarão com certeza marcas muito profundas e que será muito difícil a curto prazo recuperarem. Reconhecendo este papel muito importante do turismo para todas as matérias, nomeadamente económicas e sociais, e também de coesão territorial, que mensagens é que gostariam de deixar aqui aos nossos empresários do setor turístico, destacando também e sublinhando a importância fulcral que tem no panorama nacional? Pode ser o Sr. Presidente, já que está, e depois passamos à senhora Ministra. Ok. Olha, há aqui duas outras mensagens muito importantes nesta área tão traumatizada por este problema quanto é o turismo. Nós vínhamos de 5, 6 anos fantásticos de crescimento, mérito de toda a gente, porque foi de facto um grande trabalho de equipa que nos permitiu esse crescimento das organizações do Estado nos vários níveis, municipal, regional, nacional, dos fundos europeus e dos atores principais, as empresas privadas, que fizeram este trabalho. A questão é que o vírus parou o setor. A porta fechou a porta do restaurante, do hotel, do operador marítimo ou turístico, do operador de circuitos turísticos diferenciados, parou. A faturação não se reduziu, passou a zero. E isto é um processo brutal de quem vem de um caminho de crescimento notável, passar a zero. E a primeira questão que nós temos que procurar incutir em todos é uma determinada aposta em reconquistar o patamar onde estávamos. E fazê-lo com o necessário realismo. Porque não vale a pena termos ilusões que, de repente, com meia dúzia de dias com calor, nós vamos voltar ao que estávamos. Não. Em primeiro lugar, vamos ter que ser turistas na nossa própria terra. Tenho usado muito esta expressão. Nós temos que ser mais turistas. Nós temos que voltar a olhar para a terra onde vivemos e ir a entrar no museu onde há 10 anos que não entramos, irmos à praia da nossa terra, que já não vamos lá há não sei quantos anos, a um restaurante que nunca mais fomos, etc. Nós, este ano, temos que dar um contributo diferente, sermos turistas na terra onde vivemos no dia-a-dia, porque, em regra, é a terra onde nós não fazemos turismo. E, obviamente, a campanha que
que a nossa entidade de turismo do Centro de Portugal lançou ontem mesmo, o nosso presidente Pedro Machado, que a quisemos lançar ali mais no Museu de Aveiro Santa Joana, para dizer a cultura também está a abrir a porta, tem que ter esta determinação de abrir, de investir, sabendo que precisamos de tempo para reganhar, em primeiro lugar, a confiança das pessoas, saber que este verão, referenciando aqui nos verões, que estão sempre num país como o nosso, obviamente tem uma densidade no turismo mais alta, é da nossa natureza. Este ano temos que ser turistas na nossa terra, obviamente os portugueses conseguindo aqui alguma mobilidade dentro do nosso território, como é evidente. Se as coisas correrem bem, e obviamente temos que ter uma abordagem basicamente otimista, era o que mais faltava, e trabalharmos já as campanhas, um conjunto de abordagens para que para o ano já possamos ter a Europa a começar a voltar, os mais espanhóis que vivem lá mais longe, os franceses, os alemães, etc., para que daqui a 2 anos nós consigamos ter um mundo já a voltar à sua vida normal e aqueles circuitos de turismo planetário, e nós voltarmos a ter aqui com toda a facilidade os coreanos, os japoneses, os brasileiros, os americanos, etc. Eu disse isto, usei 2 anos para chegarmos a poder começar a tocar no patamar de onde saímos em fevereiro deste ano. Há quem diga que eu estou a ser muito otimista. Mais pessimista do que isto ainda não ouvi, ou melhor, mais otimista do que isto ainda não ouvi ninguém. Já ouvi dizer que eu estou a ser otimista demais. Não, vão ser precisos 3, 4, 5. É evidente que há aqui um setor da atividade económica que está a ter um processo diabólico e vai ter uma reconstrução dificílima, que exige injeções financeiras monumentais, que é o setor da aviação, que, como sabemos, teve um crescimento brutal nos últimos anos e um contributo para o crescimento turístico de territórios como Portugal, muito relevante. E, portanto, esta nota de determinação, de realismo num caminho onde não podemos voltar a ganhar tanto dinheiro como estávamos a ganhar, temos que retomar perdendo dinheiro, vamos ter um processo e uma fase de ganharmos pouquinho e conseguimos ir andando nesta estratégia de equipa, de eficiência coletiva que todos temos para podermos chegar, obviamente, o mais rapidamente possível ao patamar de onde o Covid-19 nos retirou sem aviso prévio. Portanto, é esta a nossa atitude, é este aquilo que eu sinto, sinceramente, dos operadores com que eu vou falando. É evidente que há sempre pessoas pela sua personalidade mais otimistas ou menos ou mais pessimistas, é da natureza humana, mas não há outro caminho. Este é o caminho do turismo, é um caminho duro, um caminho exigente, mas agora temos uma vantagem em relação a um passado, por exemplo, de há 10 anos. Sabemos que somos capazes. Sabemos que somos bons. Sabemos que Portugal é, de facto, um território fantástico e único à escala do mundo como destino turístico. Sabemos que temos bons embaixadores, sabemos fazer, porque já demos o testemunho de fazer neste trabalho de equipa entre as entidades da administração pública, os fundos comunitários que foram muito importantes neste processo e as nossas empresas, as mais pequeninas ou os grandes grupos económicos que trabalham na área do turismo. Portanto, é esta a nossa grande mensagem, mas mais do que a mensagem, é esta a nossa atitude de membros da equipa, que assim como estivemos a dar este pulo, também a ultrapassar dificuldades. Eu, quando cheguei à Câmara de Aveiro, tinha um conflito grave entre a Câmara e os hoteleiros por causa da taxa turística. E acabei com ela no primeiro ano e ainda hoje continuo a ser contra, completamente contra a taxa turística, e enquanto eu for Presidente da Câmara de Aveiro não vai haver cá taxa turística. Agora o Covid veio torná-la um bocadinho absurda, mas pronto, eu não quero saber, nesse caso, do Covid para nada. Mas é por este caminho de determinação, de realismo, mas com essa visão agora reforçada, fomos capazes e, obviamente, vamos voltar a ser de atingir o patamar bem alto onde nós estávamos no passado mês de fevereiro. Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra? Bom, eu reforçava as palavras, eu também partilho do otimismo do Sr. Presidente. Eu penso, eu
ao contrário do que vejo afirmar, penso que não fizemos mal em apostar no turismo, fizemos muito bem em apostar no turismo. O turismo, se houve algo que mudou a nossa imagem no mundo, foi o turismo. O turismo trouxe-nos coisas extraordinárias, autoestima, que é muito importante. E agora deixem-me falar um bocadinho daquilo que eu acho que... e esta pandemia mudou a maneira como lidámos com ela, a maneira como antecipámos os problemas, também aumentou a imagem que temos no exterior. E aos habituais atributos que temos, adicionaram-se vários atributos. Ou seja, os nossos atributos, que já traziam milhares e milhares de turistas, viram-se reforçados com outros atributos, que vão ser cada vez mais importantes no futuro, que é a segurança. A segurança a todos os níveis e ao nível da saúde. E é outra coisa que é a sustentabilidade no modo de fazermos turismo e, portanto, se há país preparado e adequado para um turismo personalizado, para não termos turismos de massa, é o nosso país. Quer seja na cidade, quer seja no campo. Nós estamos preparados para esse turismo personalizado. Nós não somos um país, com exceção de algumas regiões, vocacionado para o turismo de massas. Nós somos um país vocacionado para um turismo sustentável e aqui os territórios do interior ganharam um sublinhado ainda maior, ou seja, vamos aproveitar para voltar às nossas origens, às nossas raízes, a voltar a comer filhoses, a voltar a sentir o gosto e o cheirinho da lareira, mesmo no verão, que é tão importante nas noites de verão. Se há coisa que o nosso país oferece é turismo genuíno, autêntico e com requinte, com respeito pelos valores do ambiente, e outra coisa onde temos que apostar e que também na pandemia os nossos empresários fizeram em meses aquilo que demorava anos a fazer, é entrar no mercado digital. Nós precisamos de estar no mercado digital, nós para comprar bilhetes, para um museu, temos que comprar pela via digital, temos que ter cada vez mais plataformas e também com a ajuda das nossas queridas entidades regionais de turismo, que têm aqui um papel extraordinário, conseguimos desenvolver isso. Portanto, isto não é só otimismo, claro que está muita gente a sofrer. Esta regra da capacidade, eu penso que é uma regra transitória de limitar a capacidade. O que temos é que cumprir as regras. Deixem-me dizer-vos que aquilo que de melhor podemos fazer pelo turismo é dizer aos turistas quais são as regras que têm que cumprir, porque com essas regras podem planear. Por exemplo, foi muito importante o nosso primeiro-ministro dizer vamos estar preparados para a época balnear e assim iniciar o dia X. É muito importante. As regras são estas que vão cumprir. O melhor que podemos fazer é ir-nos abrindo com segurança. E eu aqui aproveitar para citar a Tatiana Iria, que é lá para fora, cá dentro, não é? Já é algo que é muito dito, mas que acaba por sublinhar aquilo que o Sr. Presidente disse. Nunca é demais revisitarmos, sobretudo as nossas raízes, as nossas origens, aquilo que é genuíno, que é autêntico e que hoje nós temos disponível com enorme requinte. E deixava esta nota de muito positiva, vendo aqui, cumprimentando o nosso querido Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, Pedro Machado. Um beijinho muito grande, gostei de vê-lo. Muito bem, Sra. Ministra. Exatamente, enquanto a Sra. Ministra foi preferindo essas palavras tão importantes para motivar quem nos ouve e quem nos vê, fomos abrindo aqui a portinha para a entrada em cena do Sr. Presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, que não queria deixar de lhe dedicar algumas palavrinhas a si e ao engenheiro José Ribal Esteves. Sr. Presidente, viva, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Obviamente, uma saudação muito especial à Sra. Ministra, à Sra. Professora Ana Abrunhosa, dizer-lhe que temos muitas saudades de a ver por cá, como imagina. Sabemos que está a cumprir um desafio
E a primeira nota é uma grande preocupação, aproveitando para saudar o engenheiro Rival Esteves. A senhora Ministra, que nos faz cá tanta falta, está hoje a cumprir esse desígnio, e o engenheiro Rival, no início da sua intervenção, disse que hoje estava em Aveiro, amanhã estava em Bruxelas. Não, nós não queremos que ele vá para Bruxelas, nós precisamos que ele cá continue neste trabalho contínuo que temos vindo a fazer nos últimos anos, e por isso dar-lhe esta saudação, e a ele, que é um extraordinário intérprete do que temos de melhor nas autarquias e não só, e um profundo conhecedor e humanista. A observação era, no fundo, muito rápida, porque estamos em final desta conferência, fizeram-na de forma brilhante, e agradeço também à Adriana o trabalho que ela teve de a preparar e de escolher os temas, mas há poucos dias, numa outra webinar, discutíamos com o Paulo Fernandes, do Fundão, e outros colegas, que a senhora professora conhece bem, o engenheiro Rival também, que esta pode ser uma oportunidade única para mitigar esta dicotomia entre o interior e o litoral, quase histórica até, para sabermos aprender com a crise, provavelmente percebermos que os modelos económicos e políticos que nos trouxeram até aqui, sobretudo a partir até do Conselho Económico Mundial, quando se introduziu a economia circular, quando se introduziu a economia criativa, quando se introduziu a economia social e muitas outras, trouxeram aqui hoje uma das tendências que estamos, obviamente, a registar, estas tendências do pós-Covid, seja, por exemplo, a globalização ou aquilo que os peritos internacionais chamam da low-touch economy. E por isso acho que há aqui grandes desafios que também se colocam às marcas. No último estudo que foi feito a nível internacional, sobretudo nos principais países, desde o G8 a uma cadeia enorme, mais de 30 países com um poder económico muito forte e que colocavam os desafios às marcas, era talvez esta observação que eu gostava de partilhar convosco e que conselhos davam à marca Centro de Portugal. E esse estudo dizia, ponto 1, que as marcas não podem desaparecer de comunicar, independentemente de dirigirem para o seu público-alvo uma mensagem forte, elas não podem deixar de continuar a comunicar. Segundo, as marcas não podem comunicar sozinhas e, portanto, cada vez mais a ideia do colaborativo e da rede, do interface, é também uma obrigação para as marcas. Terceiro, as marcas devem ajudar a resolver problemas concretos. E por isso a nossa marca pretende interpretar de alguma forma, quando lançou esta campanha ou as campanhas anteriores e os resultados que vinhamos a atingir, procuramos naturalmente interpretar e sermos mediadores dos interesses dos stakeholders, dos operadores, de todo o território, como está aprovado. Aliás, a senhora professora e o engenheiro Rival conhecem muito bem uma expressão chamada produtos turísticos integrados, de base territorial. Foi um extraordinário projeto que o Centro de Portugal desenvolveu com a sua liderança na Comissão e com o engenheiro Rival e muitos outros presidentes das comunidades e que provavelmente ainda hoje é pioneiro no nosso país. E finalmente aquilo que é, e eu julgo que serão sensíveis ao papel das marcas, que é comunicarem com paixão e verdade. A ideia de comunicarmos com verdade. Eliminarmos e destruirmos esse capital que as fake news têm vindo a trazer e que as marcas não podem embarcar. Era esta a observação que gostava de partilhar convosco, agradecendo muito e fazendo-vos uma pergunta provocatória, extraordinariamente provocatória, quer à senhora Ministra, quer ao engenheiro Rival, que é: onde é que vão almoçar hoje? Muito obrigado pela vossa ajuda. Vou almoçar num restaurante aqui abaixo. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigada pela sua intervenção. Senhor Presidente José Rival Esteves, Senhora Ministra, já passou 1h e 45 minutos desde que nos juntamos aqui para conversar. O tempo passou muito, muito depressa, quase sem o sentirmos, porque foi verdadeiramente muito bem passado e só o podemos agradecer em nome de todas as pessoas que aqui estiveram connosco, também através das redes sociais da Turismo Centro, do Facebook, também tivemos lá muitos comentários e muitas pessoas a assistir. Da nossa parte, o nosso muito obrigada. Vou tentar passar aqui o filme, antes das vossas palavras finais, do Chegou o Tempo. Vou ver se consigo. Nem sempre a tecnologia está do nosso lado, mas vou tentar. Vamos lá. Alguma imagem já se está a ver, não estamos? Tá. Exatamente. É só Vamos lá. para andar. Agora? Vamos lá. Quando foi a última vez que te sentiste como na primeira vez? Como na primeira vez que viste o mar?
primeira vez que sentiste a areia nos pés? Que inspiraste o ar puro da serra? Ou a liberdade de partir à descoberta? Os recomeços têm isso de bom. Podemos voltar a sentir tudo como se fosse a primeira vez, sem importar quantas vezes o fizemos. Turismo do Centro de Portugal, a primeira de muitas vezes. Muito bem. Espero que tenham gostado de ter estado connosco e terem dedicado o vosso precioso tempo para estar connosco esta 1h45 minutos. Sr. Presidente, Sra. Ministra, muito obrigada pela vossa presença. Foi muito importante ouvir-vos, ouvir a vossa experiência. Também este Chegou o Tempo é dedicado a vós. Muito obrigada. Também vocês, com o vosso trabalho diário, têm nos ajudado bastante a Turismo Centro de Portugal a concretizar os seus projetos e a ajudar todas as empresas, todos os empresários, todos os empreendedores que connosco ajudam a criar esta marca que é o Centro de Portugal. Obrigada aos três. Obrigada. Obrigada por nos emocionarem sempre. Obrigada por nos emocionarem sempre. Obrigada. Obrigada e até breve. Eu vou almoçar a um restaurante aqui de Aveiro, diferente do que fomos ontem, Pedro, diferente. Mas no sábado estarei a almoçar em Solico da Beira e a jantar no Sabugal. Muito bem. Para provar que a distância é aquela que o nosso espírito constrói e não aquela que a natureza nos pôs em cima. E viva o turismo do centro, viva o turismo do centro e todo o turismo. Beijinho, muito obrigada. Saudades. Beijinho a todos. Em casa, protejam-se, vão saindo com cuidado, com segurança, com sustentabilidade. São esses os princípios que nós anunciamos agora neste regresso à normalidade. Até breve. Beijinho, até breve. Beijinho a todos, beijinho. E obrigada pelas notas.